Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Olha, num único dia aconteceram duas coisas que, nossa, mexeram bastante com o campo bolsonarista, abrindo frente de desafio tanto na política externa quanto aqui dentro, nos tribunais. Vamos dar uma olhada em como esses eventos se conectam e o que eles realmente significam. Pois é, e o nosso tema de hoje é justamente esse: frentes abertas, os desafios políticos e jurídicos do bolsonarismo. A gente vai conectar o que está acontecendo lá fora, na política internacional, com os desdobramentos jurídicos aqui no Brasil. Então, para a gente entender tudo direitinho, a gente dividiu a conversa assim. Primeiro, vamos falar sobre o aceno de Trump. Depois, a gente vê as reações políticas que isso causou aqui no Brasil. Aí mudamos o foco para o julgamento no STF e, por fim, detalhamos quais são os próximos passos jurídicos desse processo. Bora começar então com essa primeira frente, o tal aceno do Trump. A grande questão que fica no ar é: será que a gente está vendo um novo capítulo se desenhando na política externa? Então, tudo começou quando o ex-presidente americano Donald Trump deu a entender que poderia ter uma afinidade com o Lula. Chegou a dizer que os dois deveriam conversar. E como essa matéria do Globo mostra, essa fala caiu como uma bomba, sabe? Gerou um baita temor entre as lideranças bolsonaristas. Mas por que tanto medo, né? O ponto central, o X da questão, é que a preocupação é que uma reaproximação com um possível futuro governo Trump pudesse levar ao relaxamento de sanções, como aquelas baseadas na Lei Magnitsky, que miram indivíduos acusados de violações de direitos humanos e corrupção. Claro que um negócio desses não ia passar batido, né? A repercussão aqui no Brasil foi imediata e, como era de se esperar, dividiu completamente as opiniões no cenário político. Do lado bolsonarista, a galera tentou, digamos, minimizar o ocorrido. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, foi lá nas redes sociais dizer que isso é a marca registrada de Trump. Ou seja, na visão dele, não foi uma vitória do Lula, mas sim uma jogada estratégica bem calculada do próprio Trump. Já na oposição, a leitura foi o oposto. O deputado Lindeber Farias, por exemplo, viu a coisa toda como um sinal de fraqueza. Ele disse que essa turma bolsonarista deve estar desesperada e ainda elogiou a estratégia do Lula, que ele chamou de genial. Então, o que a gente tem são duas narrativas bem diferentes, né? De um lado, a ideia de que foi uma demonstração de força do Trump, sem nenhum ganho real para o Lula. Do outro lado, a percepção que foi repetida por outras figuras, como a deputada Erika Hilton, de que isso foi um recálculo de rota do Trump, mostrando que o campo adversário estaria meio desesperado. Ok, e enquanto toda essa discussão política fervia, uma outra frente se abria aqui dentro do Brasil, e dessa vez, nos tribunais. Vamos falar agora sobre o julgamento no STF e como anda o processo por tentativa de golpe. Pois é, no mesmíssimo dia, o Supremo Tribunal Federal deu um passo bem importante no processo. Como a gente vê aqui na matéria, o STF publicou a ata do julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu sobre a acusação de tentativa de golpe. E por que isso é crucial? Porque, a partir daí, oficialmente começa a contar o prazo para tudo que vem depois no processo. E olha, as consequências disso não são pouca coisa, não. A denúncia por tentativa de golpe pode resultar numa pena de até 27 anos e 3 meses de prisão. É um número que mostra bem o peso desse julgamento. Para a gente entender os próximos passos, tem uma palavrinha-chave aqui: acórdão. O que é isso? Basicamente, é o documento oficial que formaliza a decisão do tribunal. Ele reúne o voto de todos os ministros, na íntegra. E a publicação desse acórdão que dá o start no cronômetro para a defesa poder entrar com recursos. Certo. E agora o que acontece? Vamos detalhar um pouco quais são os próximos passos jurídicos a partir desse momento. O processo tem um caminho a seguir, uma ordem certinha. Primeiro, a publicação da ata, que já rolou. Agora, os gabinetes dos ministros têm 20 dias para liberar a versão completa dos seus votos. Depois disso, o STF tem um prazo máximo de 60 dias para publicar o tal do acórdão. E só depois que o acórdão for publicado é que a defesa pode começar a apresentar seus recursos, como os embargos de declaração, por exemplo. Então, o que a gente vê é um cenário bem complexo, né? Com frentes abertas aqui no Brasil e também no exterior, pressões políticas e jurídicas acontecendo ao mesmo tempo. A pergunta que não quer calar é: como é que a direita brasileira se reconfigura diante de tudo isso? Bom, por hoje é isso. A gente agradece demais a todo mundo que acompanhou essa análise com a gente. E se você curte esse tipo de conteúdo que vai a fundo nos assuntos, já sabe, né? Ajuda a gente.
curta esta análise, deixe seu comentário, se inscreva aqui no Lula Foco no Fato e, claro, ative as notificações para não perder nada. Lembrando que tem vídeo novo aqui todo dia e a gente tem nossos encontros marcados nas lives, sempre às terças, quintas e domingos. E quem quiser e puder apoiar nosso trabalho de forma direta, o nosso Pix é canalfoconofato@gmail.com. Toda ajuda é muito bem-vinda. Até a próxima, pessoal!